Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1005. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 28 minutos da quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Algumas tarifas permanecem. E também preocupado, está bastante preocupado o professor Bagdadi com todos os acontecimentos. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos falo. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Horas, inclusive, bastante intensas. Tudo bem, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um bate-papo nessa quinta-feira, bate-papo 1005. Um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre a loucura que é o mundo nesse nosso papel aqui de narradores do apocalipse, com tudo acabando ao nosso redor, né? As coisas desmoronando, o sistema internacional já não é mais o que a gente achava que era. No dia 1º de janeiro, tudo indo pro espaço, mas estamos aqui garantindo o nosso episódio mais uma vez. E, Daniel Souza, a gente começa o nosso episódio com um tema que dominou os noticiários da semana, com o Trump anunciando que conseguiu fazer um acordo com a OTAN. A gente falou sobre isso rapidamente no episódio de ontem, né? E hoje ele falou mais uma vez, fechei, estamos fechando, estamos negociando, mas estamos num caminho aí bom aí, para um acordo quadro com a OTAN, um acordo de referência com a OTAN, para garantir aos Estados Unidos acesso total e permanente à Groenlândia. Aí, Daniel, eu fui puxar aqui uns arquivos, e acho que temos uma duplicata, tá? Me pareceu que é meio figurinha repetida, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que meio que já tinha, né? Ô, Tanguy, a gente tem falado isso aqui no Petit Jornal há vários dias. Na prática, o que está sendo mencionado é um pequeno ajuste a um acordo que já existe, um acordo de segurança entre Dinamarca e Estados Unidos, acordo esse do ano de 1951. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acabaram indo para a Dinamarca, para a Groenlândia, porque a Dinamarca estava invadida pela Alemanha nazista, para protegerem a Groenlândia. A Groenlândia, inclusive, assentiu, permitiu que os Estados Unidos tivessem ali uma presença militar durante a Segunda Guerra Mundial, afinal havia uma aliança entre os dois países. Quando acaba a guerra, havia uma expectativa dos dinamarqueses que os Estados Unidos fizessem as malas e voltassem para casa. Isso não aconteceu. O Truman fez uma proposta de compra em 1946 de 100 milhões de dólares. Os dinamarqueses recusaram. Negociações continuaram nos anos subsequentes, até que foi celebrado um acordo em 1951, um acordo que está em vigor até hoje, acordo que permite que os Estados Unidos tenham até hoje uma base militar na Groenlândia. Aliás, eles podem ter mais bases militares se assim quiserem. O meu ponto, Tanguy, é o que no final do dia, o que está acontecendo é que você talvez tenha um pequeno ajuste no acordo, dizendo que a Groenlândia fará parte do domo de ouro do Trump. Ou seja, é muito mais uma questão de name right, é muito mais uma questão de marketing do que efetivamente algo concreto. Até porque o acordo de 1951 já permitia ali a instalação de mísseis e sistemas de proteção, e os Estados Unidos podem ter novas bases militares na Groenlândia. O acordo de 51 também já permitia isso. Quer dizer, muito blá 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 e pouca novidade efetiva, mas o Trump gosta muito de vociferar que consegue grandes coisas quando põe a mão na massa. Mas as notícias que vieram dos bastidores, Daniel, lá de Davos, é que o Trump, ele estava falando sério quando ele falava sobre comprar a Groenlândia e tal, e que aparentemente o entorno dele falou: presidente, desculpa aí, mas não dá para ficar ameaçando do jeito que está sendo. A gente não pode colocar a opção militar na mesa. Foi por isso, inclusive, que no discurso que ele fez ontem lá em Davos, ele disse: não, a opção militar não está na mesa, a gente não está nem pensando nisso e tudo, mas eu vou... A Groenlândia será dos Estados Unidos, né? Ele continua mantendo um tom bastante elevado. Mas me parece que ele queria subir o tom, e o entorno dele falou: presidente, eu tô achando que passou um pouquinho do limite,
E foi aí que ele começou a falar, não, então vamos negociar e tudo. E a gente sabe, Daniel, que isso é a estratégia do Trump, né? É a forma dele de fazer política. Ele precisa cantar a vitória o tempo todo. Mesmo que não tenha vitória, ele precisa dizer que ganhou, precisa dizer que conseguiu um acordo, precisa dizer que saiu por cima. Então, a frase que ele soltou hoje, Daniel, foi: essencialmente esse acordo nos permite um acesso total. Não há fim, não há limite de tempo. Isso é a cara do Trump, né? Um negócio meio definitivo e que não quer dizer muita coisa, né? Já tinha esse acesso, já podia fazer e tal. E a reação da Dinamarca foi uma reação muito peculiar, né? A primeira-ministra, que é a Mette Frederiksen, disse que, olha, a reação dela eu não estou entendendo, o barulho todo era por conta disso. Só para deixar claro, disse ela, não há negociações sobre a soberania da Groenlândia. A Groenlândia não entrará na soberania dos Estados Unidos, a soberania dinamarquesa com uma enorme autonomia para o governo da própria Groenlândia. E segundo ela, o diálogo em curso limita-se à cooperação em segurança no Ártico. É só isso. A gente só está discutindo como é que vai ser a segurança no Ártico. O Trump continua falando sobre as ameaças russas, ameaças chinesas e tudo. E aí, também no dia de hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Groenlândia não é uma preocupação da Rússia. E aí ele meio que dá uma esvaziada no Trump, né? O Trump fala assim, não, mas a Rússia quer sim. E o que o Trump diz é, olha, o Putin diz é, olha, não quero não tem nenhuma necessidade, tá? Pode ficar com a Groenlândia aí. E o governo chinês também classificou como infundada a ideia de que uma ameaça chinesa sobre a ilha seja iminente, que exista ou qualquer coisa assim. Então, isso apenas adiciona, Daniel, a ideia de que o Trump ele é muito imprevisível. E isso foi uma frase que saiu na Reuters hoje de um diplomata europeu, que não foi identificado, que disse que, olha, o Trump ele cruzou o Rubicão. Não tem mais como voltar, porque ele pode voltar atrás com relação à Groenlândia agora, mas a gente não faz a menor ideia de quando que ele vai subir o tom mais uma vez e se ele vai, de fato, recuar todas as vezes que ele subir esse tom. Então, me parece que a Europa, Daniel, ela começa a olhar com um pouco mais de seriedade para o que vai fazer daqui para frente. Tanguy, realmente chamou muito a atenção também o fato do presidente Donald Trump reagir a rumores de que governos europeus e fundos de pensão como os da Dinamarca estariam planejando se desfazer de trilhões de dólares em treasuries, em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os europeus, Tanguy, e eu estou considerando os europeus como um todo, teriam algo em torno de 8 trilhões de dólares em treasuries americanos, ou seja, da dívida dos Estados Unidos, mais ou menos 8 trilhões estão nas mãos dos europeus. E em entrevista à Fox Business, o Trump foi categórico, abre aspas, se fizerem isso, haverá uma grande retaliação da nossa parte e nós temos todas as cartas, fecha aspas. Aliás, o secretário do Tesouro, o Bessent, destacou que se a Dinamarca fizer isso, se a Dinamarca se desfizer de treasuries americanos, será irrelevante. Aí ele acabou tendo uma outra abordagem, não falou da Europa como um todo, falou da Dinamarca apenas. A Dinamarca tem bem menos, a Dinamarca tem ali algumas dezenas de bilhões de dólares em treasuries dos Estados Unidos. O fato é que essa dinâmica de tensão acaba afetando muito os americanos. Nós temos observado ao longo dos últimos meses uma tendência por parte de muitos investidores a uma certa diversificação, ou seja, a desfazer posições nos Estados Unidos e a refazer posições em outras partes do mundo. É isso que ajuda a explicar, inclusive, uma parte da queda do dólar, né, em termos de valor. É sempre importante registrar que quando a gente está falando de treasuries, são títulos do Tesouro Americano. Quer dizer, você tem títulos do Tesouro Americano que serão pagos ao longo de algumas décadas. O governo americano pegou emprestado de você, vai pagar juros sobre esse empréstimo, óbvio, e ele vai te pagar lá na frente, daqui a vários anos. Mas antes desse prazo de vencimento, você pode simplesmente ir ao mercado e dizer, olha, eu não quero esperar até 2040, quando o título do Tesouro Americano vai vencer. Eu queria vender esse título hoje. Alguém quer comprar? Vai ter sempre quem quer comprar. Tudo é uma questão de negociação de preço. Se você aparecer com um caminhão de títulos do Tesouro Americano para vender, o que vai acabar acontecendo é que o valor desses títulos vai no chão.
e, consequentemente, a capacidade do governo dos Estados Unidos de levantar recursos para financiar o seu déficit. O governo americano é profundamente deficitário. A gente tem falado sobre isso aqui no Petit Jornal. Aliás, esse problema não está sequer endereçado. Os Estados Unidos estão com déficits importantes, com crescimento do seu endividamento importante e precisam o tempo todo vender títulos para financiar esse déficit. E claro, se o valor desses títulos vai no chão, os americanos vão ter que vender uma quantidade maior de títulos para poder fazer frente a essa necessidade de financiamento do déficit, o que aceleraria e muito o crescimento do endividamento do governo americano. Em alguns momentos, inclusive, a própria China chegou a ameaçar os Estados Unidos em fazer algo semelhante. É claro que quem tem títulos do Tesouro Americano nas mãos hesita em fazer isso, porque você também não vai jogar contra o próprio patrimônio. Você também tem esses títulos, então se eles perdem valor, isso acaba sendo ruim para você também. Tem muitos fundos de pensão, de servidores europeus, de categorias de trabalhadores europeus, categorias europeias, que na prática têm esses títulos e que, consequentemente, estão pensando ali no futuro daquelas pessoas quando elas se aposentarem. De qualquer maneira, eu achei interessante porque, ao sugerir essa ameaça, os europeus pisaram num calo do Trump. Quer dizer, o Trump entende essa linguagem. Ah, é? A gente vai pegar esses títulos aqui, tá vendo esse caminhão de títulos que a gente tem aqui? Vai vender, vai jogar no mercado e vocês se virem para financiar o déficit do governo dos Estados Unidos. O Trump sabe que isso traria consequências importantes numa certa desorganização da economia americana. Na prática, títulos com valor muito baixo, títulos americanos com valor muito baixo, significam um governo americano que tem que pagar juros muito altos para se financiar quando ele acaba vendendo novos títulos. Esse me parece um aspecto super importante e que acabou trazendo repercussões, inclusive, no dia de hoje. O Trump falou sobre isso e o Bessent falou sobre isso também, o que sugere que eles ficaram preocupados com essa ameaça e perceberam que isso poderia ser algo que traria consequências sérias para a economia americana. Tá muito claro, Tanguy, em todas as fontes que a gente consulta, que parece ter acontecido o que você colocou há pouco. Quer dizer, o Trump ele foi contido pelos seus próprios auxiliares, que devem ter dito a ele: presidente, é melhor parar, isso vai acabar mal para a gente, isso vai trazer consequências para a gente, essa temática não é popular em casa, essa questão de tomar militarmente a Groenlândia, os europeus estão mandando soldados para lá, a gente não vai entrar numa guerra contra os europeus por conta da Groenlândia, vamos buscar um acordo, vamos tentar negociar, vamos buscar ali algum tipo de arranjo militar que nos favoreça, vamos buscar uma saída honrosa, mas vamos recuar um pouco, porque do jeito que está, nós estamos caminhando para um destino bastante perigoso. E essa era uma dúvida que ficava muito, né, Daniel, que é como é que a Europa pode reagir aos Estados Unidos, né, ao poder militar americano. Então, os Estados Unidos estão ameaçando lá, eventualmente, fazer alguma coisa militar, depois recua e tudo. E, aparentemente, a gente já tem a resposta, né? Os europeus, eles têm como retaliar de outras maneiras. Vai tornar a vida econômica dos Estados Unidos mais difícil. Vai, por exemplo, adotar tecnologia que não seja americana, vai tentar desenvolver tecnologia própria, fazer outras parcerias tecnológicas. São todos caminhos que podem ser construídos pela Europa, e me parece que a Europa já entendeu, Daniel, que não tem como, você vai ter que fazer alguma coisa para lidar com isso. Aliás, falar em tecnologia, Daniel, a tecnologia é um dos temas geopolíticos, é um dos temas mais importantes que tem por aí. A disputa geopolítica ela é fundamental e a gente está falando sobre algo, Daniel, que mexe muito também com a nossa carreira, com a nossa vida, com o nosso cotidiano, e por isso eu quero apresentar a maior escola de tecnologia do Brasil, que é a Alura. A Alura, Daniel, oferece cursos e formações cuidadosamente pensados por especialistas, referências na área, inclusive com 22 trilhas de carreira. O que significa isso? Você quer trabalhar na área de tecnologia, a Alura te apresenta 22 caminhos que você poderia trilhar e te apresenta tudo o que você precisaria em cada um deles, e todos os planos da Alura oferecem vantagens incríveis. E, aliás, Daniel, só para você não perder a oportunidade, desconto de 26% sobre todos os planos por tempo limitadíssimo. Não perde a oportunidade, 26% de desconto no link que está na descrição desse episódio. Aproveitem, gente, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal.
A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Conhecimentos tecnológicos são fundamentais para qualquer profissional. Eles têm uma super plataforma com cursos nas mais diferentes temáticas, para os mais diferentes objetivos, para os mais diferentes níveis de conhecimento. Clica no link do descritivo, conheça a plataforma da Alura, porque o letramento tecnológico é fundamental para qualquer profissional, ou mesmo para você que quer entender um pouco melhor como é que funciona esse novo mundo cada vez mais tecnológico. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre o Oriente Médio, mais especificamente sobre a Síria e a relação da Síria com os curdos. Isso é algo importante, Daniel, porque a gente está falando sobre um grupo nacional muito importante, que gira ali entre 20 e 30 milhões de pessoas e que está espalhado por alguns países, principalmente do Oriente Médio. Então a gente está falando sobre Iraque, Irã, Síria, né? São países onde há uma concentração bastante grande de curdos. E esses curdos, Daniel, durante o período da Guerra Civil na Síria, eles conseguiram tomar uma parte importante do leste do país. Então, a parte importante ali que acabou sendo nomeada de Rojava, né, perto da fronteira ali com a Turquia, acabou ficando com os curdos e eles conseguiram dominar aquela região, muito em parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam interessados nos curdos, claro, porque eles combatiam o governo do Assad, que era um inimigo dos Estados Unidos, e combatiam também o Estado Islâmico, né, que também é um inimigo dos Estados Unidos. Agora, no entanto, Daniel, os Estados Unidos fizeram uma releitura da situação e entenderam que, em primeiro lugar, o Estado Islâmico já não é mais uma preocupação tão grande quanto foi até algum tempo atrás. E pior, agora os Estados Unidos são aliados do governo sírio, que é liderado pelo Ahmed al-Sharaa, aquele mesmo camarada que era um líder de um grupo que era vinculado à Al-Qaeda, conseguiu derrubar o governo do Assad no finalzinho de 2024, agora governa o país e tem os Estados Unidos ali como um amigo, né? Aliado talvez seja muito, Daniel, não chega nesse nível, mas há um certo grau de confiança e há um certo diálogo. Esse governo do Ahmed Sharaa, Daniel, ele colocou como uma das prioridades a unificação do país. Olha, tem uma região aí que está nas mãos dos curdos e a gente não quer, a gente quer que tudo esteja nas mãos da Síria, a gente tem que fazer aqui um arranjo para ver qual vai ser o papel dos curdos, como é que vai ser. E os Estados Unidos tomaram a decisão, Daniel, de dizer, olha, o governo da Síria quer fazer alguma coisa contra os curdos aí? Meu amigo, vai em frente, a gente não vai chorar por causa deles não, pode ir. Não é a primeira vez, aliás, que o Trump faz isso com os curdos, tá, Daniel? A gente lembra que a gente falou bastante isso aqui no Petit Jornal à época, já tinha Petit Jornal à época, quando o Trump assumiu lá no primeiro mandato, ele tirou vários soldados americanos que estavam lá fazendo a segurança da região junto com os curdos, com as tropas curdas. E agora, o cenário que a gente tem é mais ou menos o mesmo. Os Estados Unidos estão dizendo para o governo sírio, olha, se quiser pegar essa região aí, os curdos estão lá e tal. Ah, mas são aliados de vocês. Pode ir lá, vá lá, vê o que você quer fazer lá. Então a gente teve, inclusive, ao longo dos últimos dias, o anúncio de um cessar-fogo, que está marcado para durar 4 dias, então fica até depois de amanhã, né? Isso foi 2 dias atrás. Então, isso foi anunciado pelo Ministério da Defesa da Síria, um cessar-fogo para tentar ter espaço para imaginar como é que vai ser feito daqui para frente. A gente sabe que no mundo ideal, Daniel, haveria algum tipo de negociação e o respeito aos curdos que ali vivem, eventualmente ter algum tipo de autonomia, mas a gente também sabe a maneira pela qual o novo governo sírio vem agindo com relação a determinadas minorias e com o aval dos Estados Unidos a coisa fica ainda mais séria. A gente vai ter que aguardar, Daniel, a gente vai acompanhar de perto o que vai acontecer com os curdos daqui para frente, mas há uma mudança muito importante de postura dos Estados Unidos, o que foi inclusive verbalizado pelo enviado dos Estados Unidos para a Síria, o Tom Barrack, que ele disse que as forças curdas já não têm razão de existir. O que ele está dizendo basicamente é as forças curdas eram boas enquanto eram úteis para os Estados Unidos. Agora não é mais tão útil, é descartável. Então desarma os curdos, dá um jeito aí, ô Síria, pode ficar, que a gente não vai interferir, mudanças importantes no cenário político na Síria, Daniel. Tem que no dia de ontem, o Milei ele fez um discurso em Davos, criticando o socialismo, o comunismo, defendendo o livre comércio, destacando que os Estados Unidos são o farol da humanidade, o farol da civilização, que como Donald Trump tem contribuído para o bem-estar mundial através de suas múltiplas políticas. Pois bem, o Milei participou ali, daquele convescote do lançamento
do Conselho da Paz, né, do Grupo em Defesa da Paz ali em Gaza, ficou ali ao lado do Trump, mostrando todo o seu apoio. E ele sai desse encontro do Board of Peace e ele acaba dando uma entrevista para Bloomberg. E o entrevistador da Bloomberg, ele começa a fazer questões em cima de dados. Por exemplo, as exportações argentinas para a China cresceram 62% em 2025 em relação ao ano anterior. As exportações argentinas em direção aos Estados Unidos cresceram apenas 27%. E a gente sabe que o Milei, ele na campanha prometeu que iria romper com a China. Você lembra bem disso? Não faremos negócios com comunistas, nunca, jamais, em hipótese alguma. E o entrevistador da Bloomberg perguntou, mas Milei, e aí? Como é que é isso, né? Você fez um discurso ontem contra o comunismo e tal, ao lado do Trump, mas o seu comércio com a China não para de crescer. Como é que isso é possível? E o que Milei acabou destacando, Tanguy, foi basicamente o seguinte, olha, isso mesmo, os laços comerciais da Argentina com a China vão continuar crescendo, porque é a segunda economia do planeta, e, consequentemente, eu não tenho muitas alternativas a não ser ampliar esse comércio que é absolutamente necessário. Num determinado momento, ele disse o seguinte, abre aspas, do nosso ponto de vista, melhor dizendo, a China é um grande parceiro comercial. Eu tô um pouco perdido, viu, Daniel? Eu confesso que me perdi um pouco na trama aí. Então agora ele tá mais próximo dos Estados Unidos, mas ele gosta da China, é isso? Exatamente, ele gosta da China. Ele destacou, inclusive, que o plano dele, ele disse literalmente o seguinte, abre aspas, meu plano é abrir a economia argentina para a União Europeia, abrir a economia argentina para os Estados Unidos e abrir a economia argentina para a China. Fecha aspas. Né? Então, o que acaba acontecendo é que ele está defendendo ali um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, inclusive ele faz referência a isso, mas ele quer livre mercado, Tanguy, livre comércio. E, né, a gente sabe que money talks, bullshit walks, é o que acaba acontecendo na prática e é um pouco o que o Milei está sinalizando aqui. E num determinado momento ele também é questionado sobre o Brasil. Afinal, o Brasil continua sendo o maior parceiro comercial da Argentina. É uma parceria, inclusive, que é mais importante, mais relevante do que a parceria com gigantes. O entrevistador, inclusive, faz referência a eleições que acontecerão no Brasil em 2026. E ele não quis polemizar e destacou que Brasil e Argentina têm uma relação adulta. Uma relação adulta, entendeu? Esse negócio aí, porque tem vidas em jogo, em determinado momento, inclusive, em outro contexto, ele fala, Tanguy, tem vidas em jogo, sabe? A ideologia é uma coisa, mas a vida das pessoas é outra coisa. E aí o entrevistador, ele também não perdeu ali a oportunidade e questionou, quando viu ali que o Milei estava um pouco mais macio em relação ao Brasil e ao Lula, ele questionou se daria a um de seus cães o nome do presidente brasileiro. E o que o Milei acabou respondendo foi que os animais recebem nomes apenas de economistas defensores do livre mercado. Apenas isso, né? Então, ele jamais teria como dar o nome a um de seus cães de alguém de esquerda. Então, não tem como, sabe como é que é? Adoraria, adoraria, sim, mas aí tem uma questão de coerência, né, Daniel? Não vai dar, infelizmente, tal. Então, eu queria apenas destacar que depois de algum tempo já no governo e mostrando a realidade que se impõe, o Milei acaba calibrando ali o seu discurso. Né? A realidade se impõe, gente, isso é a verdade da vida, ninguém rasga dinheiro. A Argentina, isso a gente já destacava lá atrás, aqui no próprio Petit Jornal, a Argentina tem que fazer comércio com a China. A China é uma ávida compradora de commodities. A Argentina é uma grande exportadora de commodities. Imagina se você não vai fazer comércio com a China. Pelo contrário, se a China quiser comprar mais commodities dos argentinos, eles vão vender. Os chineses, inclusive, ofereceram até financiamento aos argentinos na época do Fernandes. Financiamentos, inclusive, que foram renovados durante o governo do Milei. Uma coisa é uma coisa,
Outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a urna, é a rede social, é a ideologia. A ideologia é uma coisa que acaba galvanizando a base, deixa as pessoas aquecidas, deixa os seus apoiadores apaixonados. Outra coisa é o mundo real. E no mundo real você acaba tendo que, mais cedo ou mais tarde, adotar algumas posturas pragmáticas. É bem verdade que a gente também tem posturas pragmáticas do lado de cá da fronteira. O próprio presidente Lula, quando acaba celebrando o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, está sendo extremamente pragmático, né? A realidade também se impõe. Quer dizer, o Brasil precisa buscar novos mercados para os seus produtos, precisa diversificar as alternativas. E, consequentemente, você acaba fazendo escolhas e movimentos não necessariamente estão alinhados com o que você ideologicamente sempre defendeu. E é do jogo. Daniel Souza, hoje é quinta-feira. E quinta-feira a gente tem um cuidado um pouquinho mais com a geleia, mas eu queria trazer uma pré-geleia, ou seja, um assunto sério, mas que já começa a se encaminhar ali, tá, Daniel? A gente já falou aqui várias vezes sobre a diplomacia do panda da China. O panda é um animal que só existe na China e desde o governo do Mao Tse-tung, lá atrás, a China faz sinalizações muito simbólicas e muito significativas para os seus aliados. Se você for aliado da China, eu te empresto o meu panda. É meio que eu te empresto o meu ursinho de pelúcia, eu gosto de você. Meu ursinho de pelúcia vai ficar contigo aí. É um empréstimo, só para deixar claro. Então o panda, quando é mandado para algum outro país, ele não passa a ser propriedade desse país, ele continua sendo propriedade da China, o que dá à China a possibilidade de, a qualquer momento, mudou o cenário, me devolve o meu panda. E há 54 anos, o Japão sempre teve pandas cedidos pela China. Há 54 anos. E agora, Daniel, os pandas Xiao Xiao e Lei Lei, eu achei importante destacar aqui o nome deles, nascidos em 2021, que estão no zoológico de Ueno, retornarão à China. Eles são filhos de outros pandas que também estavam no Japão e que já voltaram para a China. E com a volta, portanto, com a ida, né, desses dois pandas, o Xiao Xiao e o Lei Lei, de volta para a China, o Japão fica sem nenhum panda. O Japão, Daniel, tentou ver como é que está o clima e tal. Falou, ô China, tudo bem, estou vendo que você está pedindo a eles de volta e tudo. Você pode me mandar mais algum? E a resposta da China foi, não vou mandar. E o recado está muito claro, né, Daniel? A gente tem um cenário agora no qual a relação entre a China e a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, é uma relação bastante estremecida, principalmente a partir do momento em que ela disse que o Japão poderia ser forçado a agir caso a China atacasse Taiwan e eventualmente atingisse navios americanos, né? Ainda botou os navios americanos ali no meio. Pô, vai que a China invade e aí navios americanos são atacados. O Japão vai ter que intervir. E o que Pequim disse foi que essa é uma menção a um assunto doméstico da China. A China considera que Taiwan é parte da sua soberania, o Japão não tem nada que se meter e, portanto, a gente tem uma relação estremecida. A China tem maneiras peculiares de demonstrar a sua insatisfação e pedir os pandas de volta. O Japão, portanto, fica, depois de 54 anos, sem nenhum panda em nenhum zoológico japonês, Daniel. Tanguy, já tivemos a pré-geleia, podemos ir para as geleias da Shakira de hoje. Você trouxe uma pra gente, por favor. Vamos lá, Daniel. A geleia que eu queria trazer hoje, né, para abrir a geleia oficialmente de hoje, foi um anúncio que a Casa Branca fez. Você falou agora um pouquinho sobre o Conselho da Paz, né, Daniel? E a Casa Branca publicou hoje uma lista dos países que aceitaram fazer parte do Conselho da Paz. A listinha lá, e a listinha vem, Daniel. Bahrein, Marrocos, Argentina, Armênia, Azerbaijão, Bulgária, Egito, Hungria, Indonésia, Cazaquistão, Kosovo, Mongólia, Paquistão, Paraguai, Catar, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão e Bélgica. Ficou um negócio meio fora do lugar, né, Daniel? Porque assim, tem europeus ali, mas são os europeus meio rebeldes, né? Você tem ali a Hungria, né? E de repente apareceu uma Bélgica. Não demorou muito tempo, alguns poucos minutos, e o ministro das Relações Exteriores da Bélgica, o Maxime Prévost, foi para a rede social para falar o seguinte: a Bélgica não assinou o Conselho da Paz. Só para deixar claro aí, o pessoal está me olhando feio aqui, eu não assinei, a Bélgica não assinou, nós não faremos parte por enquanto, porque a gente quer uma resposta conjunta por parte da União Europeia, está tudo sendo avaliado e tal. E aí a resposta da Casa Branca foi melhor ainda.
A Casa Branca, Daniel, teve que admitir que ela confundiu a Bélgica com Belarus. Ih, perdão aí, cara, foi mal. O estagiário não prestou atenção aqui. Então, confundiu Bélgica com Belarus. Belarus entrou, mas a Bélgica não. Quem nunca, né, Daniel Souza? Às vezes vai comprar uma passagem aérea, você quer ir para Bélgica, você compra para Belarus, ou o contrário, né? Esse tipo de coisa pode acontecer. Então, faltou um pouquinho de atenção por parte do estagiário da Casa Branca, Daniel Souza. Agora, Tanguy, na segunda geleia da Shakira de hoje, eu quero trazer um incidente gravíssimo. Um homem derramou líquido inflamável sobre uma estátua de bronze em tamanho real, localizada na área externa de um certo museu em Portugal e ateou fogo. Esse certo museu é o museu do maior jogador de futebol de todos os tempos, o CR7. O ator filmou o crime e publicou no Instagram, marcando a conta oficial do jogador. E aí, Daniel Souza, peraí. Eu não vou deixar você terminar. Eu vou te interromper, você me desculpa. Você precisa decidir se você gosta ou não gosta de Cristiano Ronaldo. Porque tem dia que você fala, Cristiano Ronaldo tá velho, não gosto dele, nunca jogou nada, banco pra ele. E agora você diz que ele é o maior jogador de todos os tempos. Você pode decidir fazer esse favor pra mim? Eu não me recordo de eu ter me pronunciado de maneira incoerente em relação a essa temática. Não me recordo. Ok. Sempre defendi CR7, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Craque. Na bola e no marketing. Isso é algo absolutamente incontornável. E nós temos aí o rapaz, né, acabou filmando e resolveu marcar o Cristiano Ronaldo. E mandou uma mensagem dizendo assim, abre aspas, este é o último aviso de Deus, fecha aspas. Ninguém entendeu muito. A PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, já identificou o cara, até porque ele postou no Instagram, né, que seria conhecido na região por outros episódios de vandalismo. As autoridades portuguesas tratam o caso como crime e uma investigação oficial foi aberta para apurar os danos e para punir o responsável. Né? A estátua do CR7 é um dos monumentos mais fotografados da Ilha da Madeira, na cidade de Funchal, cidade que é a cidade, a terra do Cristiano Ronaldo, cidade onde ele nasceu. Ô, Daniel Souza, tem curso sobre Portugal lá no Petit Curso, tá sabendo? Um curso só sobre Portugal. Só sobre Portugal. Então, quiser saber sobre Portugal, tá lá. Ah, você quer saber sobre a Espanha? Cristiano Ronaldo jogou muito tempo na Espanha, no Real Madrid. Tem curso sobre Espanha lá? Tem também. Se você quer saber mais sobre os Estados Unidos, sobre a China, sobre a Argentina, né? A Argentina foi tema hoje. Tudo isso é tema de curso lá no Petit Curso. Não perde essa oportunidade. petcursos.com.br é um streaming, né? Então você pode assistir as aulas no momento que você quiser, na hora que você bem entender, na ordem que você quiser, o curso que você quiser, com certificado e também com as aulas ao vivo, que acontecem toda terça-feira, às 19 horas. Temos um curso agora sobre inteligência artificial. Acesse lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto, ajudam o Petit Jornal a produzir o volume de conteúdo que produz. O Petit Jornal é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado de mídia, nem de uma produtora. Portanto, é um trabalho bastante artesanal que precisa da ajuda de nossos apoiadores e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. A chave Pix está no descritivo desse episódio. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta com o Petit Invest. A gravação é no YouTube do Petit Jornal, às 9 da manhã. Depois vai para o podcast para você ouvir como sempre. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.